Orjin Yujin Umjan San Pemagi Sardum Pola Yatsen Chungi Yudrum Nye Pemajung Neje Sundran Kordu Kandro Mampe Kor Je 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 Sundan Drupchi Jinji lab jirje su so guru pe masi ji hum orjen yujin ubjan san pe mage sardom pola yatsen chögin yöndrüm ye pe majung eje sudran Urdu kadro mampe kur je sudan drupchi jinji lap je su so guru pe masi je hong hong urjen yujin umjan san pe mage sadom pola yatsen chögin yundrum ye Pemajung Neje Sundran Kurdu Kandro Mampe Kur Je 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 Sudadrupchi Jinji Lab Je Su So Guru Pemasi Je Hum Sanje Chodan Suchi Chonan Majan Chubadu Dagni Chap Suchi Lagi Jin Soji Peso Nanjin Rula Pinchi Sanje Druparshu Sanje Chodan Sochi Chonan Majan Chubadu Dagni Chap Suchi Lagi Jin Soji Peso Nanjin Rula Pinchi Sanje Druparshu Sanje Chodan Sochi Chonan Majan Chubardo Dagni Chap Sochi Lagi Jin Soji Peso Nanchin Rula Pinche Sanje Druparshu. Então a gente está dentro desse texto, né? Diálogos e um Sonho. E a gente está na metade do texto, né? Acho que a gente vai terminar ele ano que vem. Mas a gente está dentro de um formato que a gente não está com pressa, né? Porque cada capítulo ele abre uma janela de contemplação que ilumina partes da nossa experiência que a gente talvez não tenha colocado tanta ênfase, né? Por exemplo, o trecho que ele traz hoje aqui, o 45, né, esse capítulo 45 é muito interessante, porque o título já de saída já coloca, né? Desapego não é iluminação. Por quê? Porque o problema não é necessariamente o apego em si, mas é mais profundo do que isso, porque a gente vai se dar conta que a gente tem apego a ficar apegado. Então, como a gente tem apego a ficar apegado, a gente fica apegado ao desapego, vamos dizer assim. Então, é trocar 6 por meia dúzia. Então, se a gente começa a proclamar que a gente talvez não tenha apego, que a gente está desapegado, aquilo pode ser facilmente um tipo de apego. Então, é como se aqui o Musa Soseki, ele está tentando fugir do drible, né? Vocês pensem, está vindo o Pelé na nossa frente ali, driblando todo mundo, que é a mente do Sansara tentando encontrar um jeito de fazer o gol, que é a iluminação. E o Musa Soseki parado, né? Tendo que parar o atacante esse, né? O atacante é a nossa mente. Então, o imperador do Japão da época, que é quem fica fazendo as perguntas, ele se coloca no nosso lugar, né, de interlocutor da condição de praticante, né?
que fica tentando sempre encontrar um jeito de resolver. Então aqui a questão começa a surgir é essa, né? E isso é um engano muito forte que a gente tem dentro das tradições espirituais, né? Porque pode ser que a gente simplesmente pegue o mesmo formato de jogo que a gente vinha jogando, agora coloque então nos termos do desapego. Mas aquilo pode ser que siga exatamente igual, né? Então, se a gente troca as palavras, a gente até tenta trocar a sensação de uma estrutura externa, mas a gente não olha profundamente o javali, galo e cobra, a gente segue fazendo as mesmas coisas, né? Então, a gente está num período em que, num tempo, né, em que isso está sendo muito forte, especialmente em todas as áreas da vida, né? A gente está contemplando essas coisas, quem entra por dentro de um caminho. Mas aqui ele vai enfatizar isso na questão da própria relação com a prática, né? Então, como que a gente conta para a gente mesmo essa história do desapego, né? Aquilo pode ser um tipo de apego enrustido, né? Como se tivesse um verniz ao redor dos três animais e então desse uma disfarçada, né? Então pode ser que siga a mesma coisa. Então aqui ele está nos convidando a aprofundar isso. E também, quando tem alguém muito preocupado com apego ou com desapego, a lucidez desaparece. Porque mesmo que a gente coloque a ênfase no desapego, pode ser que a gente comece a criar uma régua que a gente tente medir o grau de desapego. Aí quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a medir os outros também. Aí a gente produz um samsara agora por dentro da visão do caminho, né? E a gente começa então a se comparar com uma régua imaginária, quem é que está mais perto, mais longe, ou a gente mesmo, né? Está mais desapego, menos apego. E a gente faz o mesmo jogo, basicamente. Vamos dizer que é como se dentro de uma casa que tem portas e janelas que a gente possa pensar em pular, ele sai pela chaminé, que é apresentar a natureza original da maneira mais ousada, né? Vocês vão ver o jeito que ele responde aqui, né? É um parágrafo, né? Zen. Mas a pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa, porque a pergunta que é feita para ele é assim: se você abrisse mão de tudo e não mantivesse nenhum pensamento na sua mente, seja sobre o Buda Dharma ou sobre os assuntos do mundo, isso seria chamado da base da natureza original? Então aqui essa é a pegadinha, porque é a gente pensando como é que eu atinjo iluminação. Aí a gente começa a tentar dar uma desperto, né? Se eu fizer isso, então eu acho que eu consigo. Então tem um processo de um javali muito intenso ali, de um galo que começa a trabalhar e de uma cobra já pronta para protestar se não der certo, né? Então é como se fosse um tipo de esperteza da gente se posicionar daqui e dali, né? Quando a gente olha o Prajna Paramita, a gente vê que não é sobre esperteza, né? É uma outra coisa. Então o Musa Soseki vai responder. Bodhidharma, que é esse Buda, né, fundador do Zen, ele disse assim: externamente, corte as relações com todas as coisas. Internamente, não tenha preocupações. Faça com que a sua mente seja como uma muralha, e você certamente atingirá o caminho. Atingirá o caminho. Para quem viu o Retiro do Alan Wallace, ele já enquadrou um pouco, né, o que significa atingir o caminho. Porque a pessoa encontrou o caminho. Ele disse, pronto, beleza, você agora está pronto para começar o caminho. Porque você encontrou, ponto. Né? Então, o Alan Wallace é muito específico, né? Assim, né? Ele é cirúrgico, né? E aqui o Bodhidharma também dá um pouco essa real para nós, né? Você atingirá o caminho, você encontrará o caminho. Aí teve um outro mestre que comentou, que disse assim, da Rui Zongao comentou, isso sugere que abandonar todas as relações e permanecer internamente imóvel são os meios de entrar no caminho. Então, esse veja a pegadinha.
Se você considerar isso como o caminho da verdade, então você irá contra a verdadeira intenção de Bodhidharma. Por quê? Porque se a gente pegar isso como um sinal de esperteza nosso, isso irá contra justamente o próprio caminho. Porque o que acontece? A gente pega uma instrução dessas e se a gente interpretar ela da seguinte forma, abandonar todas as relações e permanecer internamente imóvel, isso é shamatha, né? Então a gente senta, corta as relações, a gente não olha o celular, tenta, né? A gente não responde aos movimentos do corpo, dos barulhos, e nem tenta seguir os pensamentos. Então a gente tenta cortar, não seguir, né? E tenta permanecer imóvel. Mas se a gente tomar isso, que é shamatha, no fundo, como o caminho absoluto, então a gente vai contra o próprio espírito do Dharma de maneira mais profunda. Porque se isso aqui é um caminho do Mahayana, por exemplo, como é que eu vou abandonar as relações simplesmente, né? Então não é da gente simplesmente fugir das coisas, né? Mas aqui é cortar a forma da mente se manifestar através dos três animais. Então, as relações, elas representam as condições externas, né? Que fazem brotar os nossos karmas. Então, a gente precisa das relações para os karmas aflorarem, mas a gente vai precisar encontrar uma forma de que as relações, ou seja, as aparências, o mundo, a gente consiga ter outras ideias de como responder, né? Então, a resposta do Bodhidharma ela é muito curta, mas ela é como se ela tivesse uma contemplação do Prajnaparamita escondida dentro dela. Corte as relações convencionais, as relações dos seis reinos com as coisas, as relações de gostar ou não gostar, como se fosse a única forma de estabelecer uma relação com as coisas. Internamente não tenha preocupações, não dê sequência ao que surge. E permita a sua mente aprofundar nisso. Aí você atingirá o caminho. Mas se a gente tentar reproduzir isso a partir de um javali do materialismo espiritual, aí a gente não consegue. Aí a gente começa a escorregar para a questão seguinte, que é vamos dizer, o assunto principal aqui também, né? Que é julgando certo e errado, que é um tema que nos invade, né? Ele é um tema que simplesmente domina a nossa mente, né? Domina a nossa mente o tempo inteiro, né? E o Sansara, ele é dividido em certo e errado, né? Claro, cada um tem um pouco o seu, né? Mas aqui é a forma como a gente olha para as coisas, né? E é inevitável que a gente, quando encontra o caminho, a gente comece a julgar as coisas agora a partir dos referenciais. Pô, mas agora eu sou praticante, será que isso está certo ou será que isso está errado? Aí a gente começa, então, a tentar adivinhar, né? Como é que seria, então? Tá certo ou tá errado? Aí a pergunta que ele faz é essa. Bom, os antigos mestres, eles dizem que o verdadeiro praticante do caminho, ele não fala das ações certas e erradas dos outros. Embora eu concorde com isso, ele está sendo honesto aqui, né? Tais julgamentos ainda surgem durante o meu trato com as pessoas, tanto as leigas quanto as ordenadas, até com os colegas de sangue. Vamos deixar assim, os colegas de sangue. Como é que eu devo lidar com isso? A pergunta que ele faz, né? Com certo e com errado. Que é o ensinamento depois que a gente vai ver da Pema Chodron, né? A gente perde tempo julgando as pessoas com certo e com errado, né? A gente perde tempo. A gente perde muito tempo. Dentro do contexto da Sangha, isso é profundamente tóxico, né? É profundamente tóxico, porque aquilo é o contexto que todos estão na mesma mandala, né? Aí não cabe muito a gente ficar julgando, né? Não cabe, não faz sentido, né? Então, dentre as ações não virtuosas vamos dizer assim, que os praticantes cometem, né? A mais grave é disseminar discórdia na Sangha, né? E a discórdia, ela surge justamente quando a gente começa a acusar, assim, né? As pessoas de quaisquer coisas, né? Porque enfraquece
o tecido da conexão com a prática, né? Isso é bem complicado, na verdade. Mas o Musa Soseki aqui, ele encontra um jeito de navegar por isso. Depois a gente vai ver uma outra forma, né? Porque esse tema é muito importante. Ele domina a nossa mente. Então ele responde assim: dizer que os verdadeiros praticantes do caminho, eles não falam das ações certas e das ações erradas dos outros, não significa que eles simplesmente não falem sobre essas coisas, ainda que estejam de fato pensando sobre elas. Não é porque eventualmente a pessoa não verbaliza que dentro da mente dela aquilo não siga acontecendo. A pessoa pode dar uma de meditante, né, e ficar quieta, com uma cara de que está para além assim da sujeira toda, né? Mas aquilo por dentro tá queimando a pessoa, né? Então não é eventualmente nem sobre falar ou não falar, né? É sobre como é que isso está acontecendo dentro, mesmo que de um jeito muito secreto para a própria pessoa. É isso que ele está pegando, né? É nessa dimensão que ele está colocando luz aqui, né? Aí, ele joga para um outro lado, né? Ele diz assim, pelo contrário, o verdadeiro praticante do caminho, ele não vê diferença entre si e o outro. E assim ele não percebe certas ações ou erradas das quais ele possa falar. Que o grande desafio que a gente vai ter é usar a sabedoria do espelho, né? É a gente entender que aquilo que o outro está fazendo eventualmente também passa pela nossa mente. Para não dizer que aquilo já passa pela nossa mente. A gente é que talvez não esteja percebendo, ou a gente talvez não esteja admitindo, alguma coisa assim, né? É tipo aquela história bíblica, né? Quem nunca atira a primeira pedra, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então não tem o que acusar, né? É inútil, né? É inútil. Aí, só que aqui ele vai mais profundo ainda, né? Ele não fica apenas numa dimensão que seria relativa, né? Porque essa ausência de diferença entre eu e o outro, aqui ele vai olhar como uma forma da não dualidade, né? Ele vai ver isso numa perspectiva absoluta, como se ele atravessasse a coemergência. Então, ele diz assim, Senkan, o terceiro patriarca, né? Então teve Bodhidharma, aí teve o Senkan, que era o terceiro. Ele falou, no reino do Dharma, da talidade, não há eu e outro. Um sutra diz, a natureza do Dharma é como um vasto oceano, e não se pode dizer que nela exista certo e errado. Se nós não tivermos reconhecido essa verdade, as noções de eu e de outro permanecem. É uma forma muito interessante de falar de avidya, né? É, existindo avidya, o problema aparece. Se as noções de eu e de outro permanecem, como é que a gente vai evitar de ver as coisas como certo e como errado? É como se fosse um combo. A pessoa diz, não, eu até quero ver como certo e errado, mas eu até quero ver eu e o outro, mas o certo e errado não precisaria vir junto. Não, vai junto. É um pacote que tu não consegue devolver, né? Então, se a gente vê eu e outro, certo e errado está embutido dentro. E tu não consegue devolver, né? Então, isso aqui que ele está dizendo é muito profundo, porque como é que é uma ausência de crítica com relação ao julgamento de certo e errado? Porque se está tendo a vide, aquilo vai acontecer. Como se ele estivesse dando as cartas na mesa, assim, de maneira muito clara, né? Isso vai acontecer. Aí ele diz, enquanto nós percebermos certo e errado, não somos verdadeiros praticantes do caminho, mesmo se não dermos voz aos nossos julgamentos. Ou seja, mesmo que a gente não venha verbalizar, né? A gente não fala, mas se aquilo secretamente está acontecendo, então é a vidya, né? A vidya segue operando. Ao invés de tentar evitar falar dos defeitos dos outros, os estudantes do Mahayana, eles devem examinar rigorosamente a si mesmos e se perguntar quem é que fala das outras pessoas. Então aqui ele já começou a ajudar a gente assim a enquadrar, né?
Então, quem é que está falando, né? O Sutra da Completa Iluminação diz: eles tomam os 4 grandes elementos como atributos dos seus corpos. Eles é nós, né? Nós. A gente toma os 4 grandes elementos, terra, água, fogo e ar, como atributos dos nossos corpos. E as impressões dos 6 objetos dos sentidos como atributos das suas mentes. O significado dessa passagem é que aquilo que uma pessoa comum ela considera como um eu não é o verdadeiro eu. Se o nosso conceito de um eu for incorreto, então o nosso conceito de outro também vai ser incorreto. Então, aquelas análises budistas, né? A gente começa a procurar o eu e não encontra, né? Aí se a gente não encontra o eu, como é que a gente vai encontrar o outro também, né? Isso aqui é uma meditação, mas é bonito da gente ver como que a gente muitas vezes pode se desafiar a fazer esse exercício e vai, assim, falhar miseravelmente, né? A gente vai capaz de acabar mais puto do que a gente começou, né? Antes do exercício. É muito legal de ver isso. Mas esse é um pouco uma forma de olhar, né? Um ambiente, né? É muito interessante. Então ele está encontrando uma forma aqui de desconstruir a solidez que a gente dá para essas coisas, né? Aí ele diz assim: se as nossas visões de um eu, de um outro, elas não são verdadeiras, assim, que autoridade a gente vai ter de falar de certo e errado, né? Que autoridade a gente tem para falar de certo e errado? Como é que vai funcionar, né? Isso aqui é a essência do Prajnaparamita, né? A gente começa a procurar o eu, não encontra, o outro não encontra. O certo e errado, aquilo vai vindo por tabela, é como dominó, assim, né? Bluff, aquilo vai derrubando. Ele diz assim: há aqueles considerados praticantes do caminho que eles não dizem nada sobre as falhas das outras pessoas. Sim, eles não falam, eles ficam quietos, né? Só que nos seus corações, eles veem com boas ou más. Eles classificam as pessoas como inteligentes ou como tolas. Eles julgam o quão grande ou quão pequena é a compreensão que elas têm de qualquer coisa. E elas avaliam também a direção do seu treinamento. Aí a gente, ele está falando do julgador que a gente tem, né? Que a gente tem para os outros, né? Então, cada um se sente um pouco jurado, assim, né? De avaliação, né? Porque a gente manifesta a vida e isso acontece, né? Isso vai vindo. E isso tem uma conotação profundamente tóxica, né? Ainda mais depois, né? Então, isso a gente faz, né? A gente começa a julgar. O atingimento direto da suprema iluminação é impossível para tais indivíduos. É assim, se a gente ficar preso nisso, né? Se a gente não se desvencilhar, não aspirar, ver adiante, né? Porque a gente vai ficar basicamente fofocando, né? A gente vai ficar no reino da fofoca, o 7º reino, né? Em que a gente vai ficar ali gastando a nossa energia, a nossa mente, né? A nossa energia vital, é, fazendo uma análise profunda, né? Sobre se está certo, se está errado, se, enfim, que absurdo isso, né? A pessoa, enfim, é praticante, não sei o quê. E aí a gente perde tempo, né? Impressionante. Aí a gente entra na vida do outro, né? Não tem nada a ver, né? A gente é capaz de entrar na vida do outro e escorregar lá para dentro e morar lá dentro, né? Fácil, né? Fácil. A gente perde tempo. Então, isso que ele está dizendo aqui, né?
É por isso que eu o incito, aqui ele dizendo para nós, né? Eu incito aqui nós estamos ouvindo, né? Ele dizendo para nós, nunca se preocupar com visões de certo e errado, como absolutas, né? Mas mesmo que você abandone todas as visões de certo e de errado, e você não faça nenhuma distinção entre eu e o outro, se ainda assim você não tiver visto a sua face original anterior ao nascimento dos seus pais, isso aqui é muito bonito, né? É uma forma bem tradicional do Zen de falar, ah, da pessoa reconhecer, nem que por um instante, né? Ela ter essa experiência da natureza da mente. Isso é colocado como um koan, né? Como uma pergunta. Qual que era a sua face antes do nascimento dos seus pais? Que cara que você tinha, né? Então, essa é a pergunta para a gente se fazer. Se a gente não tiver isso, você não pode ser considerado um verdadeiro seguidor do caminho. Aqui, a régua que ele usa é uma régua grande, né? Uma régua cósmica, né? O ponto de corte dele aqui é bem alto, vou deixar assim, né? Porque ele está falando aqui numa condição que o caminho é esse caminho do Dzogchen, né? É o caminho de reconhecer Rigpa, de reconhecer a natureza primordial. Ele não está jogando abaixo disso, né? Então, mesmo que a gente... É como se a gente imagina, então, que a gente começa a desidratar certo e errado dentro de nós, né? A importância que a gente dá a isso. Mas se essa desidratação, dessa preocupação, ela não abrir espaço interno para a gente, enfim, mergulhar no que importa, né? Que é reconhecer as coisas como elas são, aí aquilo não adiantou. A gente talvez tenha diminuído o ruído, o atrito e encontrado também espaço, bem-estar interno, né? Mas não mais do que isso. Então ele diz: você deve voltar a sua luz para dentro, iluminar sua própria mente. Ou seja, jogar a atenção para dentro, né? Investigar. E se perguntar quem é que distingue entre eu e outro e que dá origem a pensamentos de certo e errado, ganho e perda, né? Onde é que está esse inquisidor que a gente carrega dentro, né? Que cara que ele tem? Onde é que ele está, né? Que forma que ele tem, né? Como é que ele é esse inquisidor, né? Séculos atrás, ele começa a contar umas histórias, né? Que é o estilo dele, né? Então ele conta assim, séculos atrás, imagina, isso já era em 1300, né? Ele falando de séculos atrás. Quando Niue convocou o sexto patriarca pela primeira vez, essa história aqui é muito boa, que era Huineng, o patriarca perguntou a ele, quem é que veio até aqui? Ou seja, era o primeiro encontro do sexto patriarca, que era um Buda, era um mestre iluminado, assim, com esse discípulo que depois vai se tornar talvez o principal discípulo do sexto patriarca. Mas no primeiro encontro deles, vocês vejam o que era o encontro. No primeiro encontro deles, o sexto patriarca só fez uma pergunta: quem é que veio até aqui? Aí o iniciante, né, que não era o iniciante, mas estava encontrando o mestre pela primeira vez, ele ficou tão chocado com a pergunta, ele se retirou, incapaz de responder. Aí ele ficou 8 anos pensando sobre aquilo. 8 anos depois, ele compreendeu profundamente. E aí ele foi lá atrás do sexto patriarca novamente. Aí ele respondeu a pergunta dizendo: se você explicar, você erra o alvo. Pela primeira vez, ele recebeu a confirmação do sexto patriarca. Muito bonito, né? Ele ficou 8 anos meditando, contemplando aquilo, até que ele se deu conta. Ele ele reconheceu o que era a transmissão da natureza da mente, ele viu aquilo. A falha na compreensão desse que se tornou um mestre, né, o Nanyui, quando questionado na ocasião do seu primeiro encontro, poderia ser atribuída a um certo embotamento, mas na verdade foi por causa da sua aptidão incomum que ele ficou aturdido com a questão do sexto patriarca e teve que se retirar. Se não tivesse sido dessa maneira, ele não teria atingido a iluminação nem em 1000 encarnações. Essas histórias Zen, elas são muito improváveis, né?
Porque ele não encontrou, assim, ele não foi no SEB, aí ele recebeu acolhimento, aí ele virou um facilitador, aí tem o roteiro de 21 itens, aí ele fez um retiro. Não teve. Ele encontrou o mestre e recebeu uma pergunta dessas. Imagina encontrando. Quem é que veio até aqui? Eu. Ele te responde fácil, né? E só que ele entendeu a profundidade daquilo. Passou 8 anos pensando sobre aquilo, até que ele atingiu iluminação pensando sobre aquilo. E se não tivesse, vejam como é bonito, né, a forma, ou seja, não tem um roteiro pré-estabelecido para aquilo acontecer. Tanto é que ele diz, se não tivesse sido dessa maneira, ele não teria atingido a iluminação nem 1000 encarnações. Cada caso é um caso, né? Para ele funcionou assim. Só que o que acontece? A gente ouve isso, o que a nossa mente que tenta ser esperta ela faz? Ela tenta, então, então é assim. Aí vocês vejam o que o Muso Soseki diz, né? Ele diz assim, hoje em dia, quando pessoas de capacidade inferior, elas vêm me perguntar sobre o Dharma do Buda, eu lhes pergunto quem é que está perguntando. Isso é o encontro com o Muso Soseki, né? Ele usando essa fórmula. Aí ele começa a contar aqui a fofoca, né? Como é que as pessoas reagem a essa pergunta que ele faz, né? Ele diz assim, bom, aí quando eu faço essa pergunta, quem é que está perguntando? Algumas ficam confusas e elas respondem a partir do seu pensamento deludido comum, que é o fulano de tal, elas dizem o nome, João, qualquer coisa assim, né? Dizendo seus nomes. Outras pensam que deveriam investigar quem é que fez a pergunta, enquanto que outras, relembrando o ditado de que a nossa própria mente é o Buda, elas fornecem todo tipo de respostas, como elevar as sobrancelhas, piscar os seus olhos, elevar um braço ou dando um soco no ar. Também há aquelas que se agarram ao conceito de que a mente é desprovida de substância e separada de todas as formas, imitando a resposta de Naniui. Aí elas dizem, explique e você errará o alvo. Porque elas decoraram aquilo, né? Isso aqui é... Quando ele me fizer aquela pergunta, o que eu tenho que responder é isso. A gente guarda aquilo como se fosse uma esperteza, né? E o Mundo Soseki só de olho, só de olho. Explique e você errará o alvo, elas respondem. Ou então elas dizem, acima nada se buscar, abaixo nada abandonar. Algumas, imaginando que qualquer coisa que envolva perguntas e respostas está fadada a ser superficial. Aí elas emitem um grande grito. Outras chacoalham as suas mangas e vão embora, acreditando que o ensinamento do Zen é o de não se envolver em tais discussões. Ou seja, a pessoa decide, não, isso é inútil, vou ficar quieto. Esses tipos de pessoas nunca atingirão a iluminação, nem quando uma Maitreya surgir no mundo. A pessoa não acordar de que, na verdade, ela vai ter que olhar de maneira muito profunda para dentro, né? Sem tentar copiar alguma coisa pronta sobre ela, né? A gente não está aqui para copiar alguém, né? Baizan, um mestre zen, fazia um chamado aos monges da assembleia após cada um dos seus sermões. Quando os monges olhavam para ele, ele perguntava: o que é isso? Essa pergunta, conhecida na época como as palavras de encerramento do sermão de Baizan, não tinha a intenção de ensinar os fundamentos da prática, nem de testar a compreensão dos monges. Não era uma prova, né? Qual era a intenção de Baizan, então? Se você compreender isso diretamente, a ignorância que persiste desde o passado eterno irá desaparecer em um instante. Então tem essa pergunta: o que é isso? Então ele vai contar uma história agora para a gente entender essa pergunta. Isso aqui também é uma história bem comum no Zen, né? Essa história é assim. Muito tempo atrás havia um monge chamado eminente erudito Lian. Ele era rigorosamente versado nos sutras e nos comentários, sendo um profundo conhecedor das doutrinas. E ele havia reunido alunos ao seu redor, a quem ele havia ensinado o Dharma por muitos anos.
Um dia ele convocou um mestre Zen que se chamava Mazu Daoi e os dois se engajaram em diversas perguntas e respostas. Lian, que era o erudito, né? Não era o mestre mesmo, ele era o erudito. Ele foi incapaz de concordar com o mestre, esse o Mazu. Aí ele se levantou para ir embora. Quando ele estava indo embora, quando ele partia, Mazu chamou ele. Eminente erudito, ele falou. Quando Lian olhou para ele, Mazu perguntou: o que é isso? Aí Lian experimentou repentinamente um grande despertar. Porque é aquela situação que ela é completamente improvável. Então a gente está andando numa direção, aqui vocês imaginem, ele era um erudito que tinha muito orgulho, muito conhecimento, ele passa um dia debatendo com um mestre que não vai concordar em nada com ele, tem uma hora que ele cansa, levanta e vai embora, meio de saco cheio. Então a mente dele está fervilhando. Aí o mestre fica só esperando o momento e chama ele, né? Fulano, totalmente improvável, ele não estava esperando aquilo. Aí nesse momento a mente sai daquela confusão, experimenta um estado de completa abertura, sem encaminhamento, né? Não tem que fazer isso ou fazer aquilo. Improvável. Aí ele experimentou pela primeira vez uma condição que até então ele tinha lido a respeito, mas ele não tinha tido a experiência, né? Então, é o que ele vai dizer. Embora ele tivesse dominado os ensinamentos dos sutras, dos comentários há muito tempo, ele ainda não tinha experimentado a iluminação. Vocês vejam, a gente começou falando certo e errado. E o texto termina assim. Por quê? Porque ele tenta afrouxar um pouco a nossa fixação com certo e errado para o que importa, né? Que é a gente ter a experiência da mente lúcida. Cada capítulo do livro, não importa o assunto que a gente traga para ele, ele vai encontrar um jeito de lá de dentro botar uma seta que nos jogue para esse aspecto livre, né? Essa é a beleza do Musa Soseki. A gente vai ver o Lama Santen, ele faz a mesma coisa. Não importa a questão que a gente traga, ele encontra um jeito de ali de dentro, jogar a gente lá para cima. O aspecto profundo daquilo. Enquanto que a gente estava querendo, na verdade, que ele um pouco resolvesse para nós alguma coisa ali dentro, né? E ele dissesse, não, isso aqui está certo, isso aqui é assim, ninguém mexe, isso aqui está profundamente errado, não, é assim, está definido, está decidido, né? Isso não resolve. Então, um pouco ele nos coloca a par da conversa, mas tão rapidamente ele consegue, ele encontra um jeito de nos arremessar para fora da bolha. Porque a bolha nos consome e ela não tem uma rota de saída. Aquilo é um cachorro correndo atrás do rabo, não tem novidade ali dentro. Então ele encontra um jeito de fazer a gente sair. O capítulo termina desse jeito, não tem nada a ver com certo e errado. Ele está olhando para a natureza da mente, está fazendo uma outra coisa. Aí no final ele vai falar isso, né? Mas aqui ele está nesse ponto, né, de tentar apresentar para nós essas experiências, né? Então um pouco ele desidrata a nossa expectativa com Sansara, a gente abre um pouco de espaço dentro e ele nos arremessa, né? Tanto quanto ele consegue. Essa é a tática. Então ele diz assim: por que ele atingiu repentinamente um grande despertar com a frase de Mazu, que era o mestre, né? O que é isso? Você deve reconhecer que aquilo para o que o erudito William despertou, isso não é encontrado nos ensinamentos dos sutras e dos comentários. Aqueles que devotaram as suas vidas inteiras à compreensão intelectual, elas teriam aproveitado melhor o seu tempo fazendo prática, observando o surgimento e a cessação dos pensamentos, seja ao andar, ao ficar em pé, ao sentar-se ou reclinar-se, que parece o Anapanasati, né? As 4 formas da pessoa praticar, né? Praticando dessa forma, como que alguém poderia falhar em experimentar a iluminação, como Naniui ou erudito Lian? Como é infeliz alguém perder todo o seu tempo em buscas intelectuais? Quanto piores não são, porém, aqueles que desperdiçam as suas vidas falando certo de errado e perseguindo fama e lucro mundanos, seriam dignos de ter recebido um precioso nascimento humano? E aqui ele já detona, né?
tem mais muita paciência e... Esse é o Muso Soseki falando de certo e errado, né? Que ele não é muito doce, né? Mas aí tem esse trechinho aqui que eu queria ler para vocês, porque eu acho que ele complementa muito o que a gente está vendo aqui, né? Dessa discussão agora ele nos arremessou lá para cima, mas a gente escorrega de volta para o certo e errado, né? Como olhar de volta, né? A gente cai de novo nessa encruzilhada, né? E aí como é que a gente faz? Então tem a Pema Chodron falando aqui, que é muito bonito, né? Que eu acho que vocês estão vendo, né? Então, começa com a pergunta, né? Que é feita para ela. A pergunta é assim: Pema, a sua vida se desdobrou num paradoxo interessante. Pema Chodron, né? Sendo você a diretora da Abadia de Gampo, um dos poucos centros budistas da América do Norte, a manter os preceitos monásticos tradicionais, e porque tem sido uma monja celibatária por 20 anos, essa entrevista já tem 30 anos, né? Então, vejam a Pema Chodron, né? Isso que ela foi ordenada, já era praticante antes, né? Você é considerada eminentemente confiável, uma professora além de qualquer reprovação em termos de conduta ética. Ao mesmo tempo, isso é o bonito da história, o paradoxo, você se tornou uma das principais representantes da linhagem Vajrayana de Trungpa Rinpoche, um professor que ficou lendário, tanto pelo seu comportamento pouco convencional, especificamente o fato dele beber e fazer sexo com as alunas, quanto por sua grande realização espiritual. Desde a sua morte em 87, na verdade, tem crescido a preocupação sobre o uso impróprio da autoridade espiritual, particularmente com relação ao sexo e ao poder. Hoje, mesmo alguns dos alunos que no passado se devotaram a Trungpa Rinpoche, eles têm reconhecido dúvida nos seus corações. O comportamento que eles um dia consideraram iluminado, agora talvez considerem errado. Essa pergunta já é interessante, né? Como que aquilo que a gente considerava certo, sem que nada objetivo tenha acontecido, vira errado, né? Como que isso acontece o oposto para nós, né? Aquilo que a gente passou anos julgando como errado, de repente a gente já não acha que talvez tenha sido tão errado assim, né? Sem que algo necessariamente físico tenha acontecido, né? Então ela pergunta para Pema Chodron, mas você que está no meio disso tudo, né? Com relação à sua própria visão, principal aluna talvez do Trungpa Rinpoche, né? Houve alguma mudança? Ela diz assim: a minha inesgotável devoção a Trungpa Rinpoche vem do fato dele ter me ensinado, de todas as formas que ele foi capaz, que nós nunca conseguimos fazer as coisas certo ou errado. Isso aqui já é muito interessante. Eu considero uma grande sorte minha que, de alguma forma, eu tenha sido jogada numa compreensão do budismo que o Trungpa oferecia para ela, que a tradição Zen costuma chamar da mente do não saber. Apenas não saiba. Que é um ensinamento do Zen, né? Apenas não saiba. Ou seja, não decida sobre as coisas, né? Não feche as coisas. Não saiba o correto e não saiba o errado. A minha própria opinião é a de que se você vai fazer as coisas certo ou errado, você vai perder tempo com isso, você nunca vai sequer poder falar em cumprir os seus votos de Bodhisattva. Então aqui isso é muito importante, porque tem um contexto que a gente está analisando isso, que é o voto é o caminho do Bodhisattva, nós estamos dentro disso. Isso é uma Mahayana, não é uma coisa perdida no universo, né? A conversa vai para esse lado. E como é que você compreende o voto do Bodhisattva? A Pema Chodron diz: em qualquer situação que se apresente a você,
e perceber como que você odeia certas pessoas, como que elas lhe incitam de todas as formas possíveis, como que você quer ainda assim se manter, e como que você quer, no fundo, ir para casa, ficar debaixo das cobertas. Aí tem uma situação horrível, a gente quer encontrar um jeito de fugir daquilo, né? Ou seja, a contradição que cada um carrega. Ela está abrindo o jogo, né? Então não é sobre esconder, né? É sobre botar na mesa, que era o que o Trumpa fazia, escancarava tudo. Ver tudo isso apenas aumenta a sua compaixão pela situação humana, pela condição humana. Nós somos todos basicamente contra não nos descobrirmos perfeitos. E ainda assim, a gente quer estar aberto e disponível para os outros. A minha sensação do que significa ser um bodhisattva no caminho, um aluno guerreiro bodhisattva, a expressão que o Trungpa usava, né? Bodhisattva é um guerreiro, é que você está constantemente preso em não saber. Não pode dizer que sim e não pode dizer que não. Não pode dizer certo e não pode dizer errado. Trungpa Rinpoche, ele era muito provocador. E além do materialismo espiritual, ele diz que a tarefa de um amigo espiritual é insultar o aluno. Isso aqui é meio estranho, mas se vocês lerem a entrevista, vocês vão entender. E esse era o tipo de sujeito que ele era. Se as coisas ficavam muito suaves, ele criava o caos. Tudo que eu posso dizer é que eu particularmente precisava disso. Eu não gostava de ser queimada, de ser provocada, mas era isso que eu precisava. Ele me mostrou como que eu estava presa nos meus padrões habituais. E quanto mais próxima eu ficava dele, mais a minha confiança nele crescia. Aí ela diz, e no que essa confiança se embasava? Aí ela diz assim, bom, não era uma confiança na sua previsibilidade, que não existia, né? Ou a crença de que ele seguia algum tipo de regra pré-estabelecida. Ele também não seguia. A confiança era de que a sua única motivação era ajudar as pessoas. Todos os seus ensinamentos diziam respeito a fazer as pessoas abandonarem o apego a algum tipo de segurança. E eu realmente queria romper as minhas fundações. Eu queria ser livre dos padrões habituais que mantêm o chão sobre os meus pés e que mantêm a segurança falsa que nega a morte. As coisas não são permanentes, elas não duram, não existe nenhum tipo de segurança final. E o Trungpa, ele estava sempre tentando nos ensinar a relaxar na insegurança, na ausência de chão, na impermanência, né? Como relaxar na impermanência. Basicamente, ele me ensinou como viver. Dessa forma, eu sou incondicionalmente grata a ele. Aí aqui embaixo tem um outro trechinho, né, que eu acho super legal. É assim, fala-se muito nos círculos budistas de locais seguros para praticar, de professores seguros, está tudo entre aspas, né? E mesmo em ambientes seguros, nos quais manter conferências para professores budistas. Há uma ideia de uma segurança que concede garantias e previsibilidade, que garante que as coisas ocorram de acordo com o planejado. Só que isso parece muito diferente do seu próprio treinamento. Isso parece o SEB, né? Tem um planejamento que parece que vai seguir naquela direção, né? Como você lida com os desejos dos alunos de estarem num local seguro enquanto na abadia? Botar assim, um local previsível, né?
A resposta dela é genial. Ela diz assim: nós apenas elaboramos um programa para as pessoas em crise, ou seja, todas. Isso é o que os centros de Dharma fazem, né? Eles elaboram um programa para as pessoas em crise. A crise aqui é o samsara, é dukkha, é a primeira na verdade, é tudo, né? Isso é o que os centros de Dharma fazem. Os centros de retiro, eles elaboram um programa para pessoas em crise. A gente super se acha, né? Fiz um retiro, um programa para uma pessoa em crise, é isso que a pessoa fez. Frequentemente, os alunos dizem: bom, esse local parece seguro, é uma terra pura, enfim, essa história, né? Então, o ambiente é seguro, realmente isso é importante. Só que os ensinamentos, eles são profundamente ameaçadores. Mas todos estão sendo encorajados a relaxar e abrir-se ao que quer que surja. Isso implica que algumas memórias possam surgir para algumas pessoas e as levam a chorar. Assim, outras pessoas vão ter que trabalhar com a sua irritação, talvez até com a raiva, pelo fato de haver pessoas chorando. Aqui ela pega um exemplo, né? Mas a convivência nos mostra, né? Então, de certa forma, no fundo, é uma situação muito pouco segura. Numa situação em que ninguém sacudisse o barco, a coisa toda criaria muito pouca compreensão e alimentaria o ignorar da dor, a principal causa do samsara. Então, se aquilo é muito arrumado, muito previsível, tu tem as regras e todo mundo obedece, no fundo, aquilo previne a pessoa de se deparar com o karma, que é o que nós estamos buscando, no fundo, para ultrapassar o karma. Não que a gente quer chamar o karma, mas ele bate a nossa porta, de querendo ou não querendo, né? Então, é com essa gangorra, né? Tu cria um ambiente que aparentemente é seguro, mas o ensinamento, ele é cortante, né? Agora, a gente está dentro do Mahayana. Então, ou seja, o caminho do Bodhisattva. A gente não está aqui para matar as pessoas, né? Não é sobre isso. Então, que finalidade tem o amor e a bondade nesse tipo de situação? Então, Trungpa Rinpoche, ele costumava dizer que o primeiro passo no treinamento do Bodhisattva, do guerreiro, ou seja, daquele que cultiva a sua coragem, é colocá-la num berço de amor e bondade. Bonito isso, né? Colocá-la num berço de amor e bondade. Isso é a paisagem interna. Isso é realmente assim. Nos ensinamentos budistas, nós falamos sobre o cultivo de Maitri, amor e bondade, com relação a si mesmo. Isso parece necessário, de forma a termos, enfim, uma boa vontade de lidar com todas as nossas partes confusas e sadias. A gente precisa se perdoar, né? Fazer metabávana para a gente mesmo, né? Então, o próprio praticante, ele precisa se colocar num berço de amor e bondade com relação a ele mesmo, né? Isso que o Trungpa dizia. Porque isso é necessário, de forma a termos, enfim, uma boa vontade de lidar com todas as nossas partes confusas e sadias. A segurança real é a boa vontade de não fugir de si mesmo. Em termos de criar um ambiente seguro, você quer criar um espaço no qual as pessoas possam olhar a si mesmas e onde isso vai ser aprovado pelos outros e dessa forma tornar-se seguro, onde ninguém vai rir delas por chorarem ou se desestruturarem. Então, um espaço onde as pessoas entendam o que está acontecendo, não saiam julgando, é parte da prática, né? Então, é um ambiente em que se permite entrar em contato com essas coisas e tem uma compreensão coletiva. Isso é muito necessário, que é o que ela está dizendo aqui, né? Só que ela diz, isso é a primeira fase, já que o que estamos focando é como viver nesse mundo onde as pessoas vão realmente rir e ridicularizar você. É só ver a internet o que acontece, né? Então, nós não queremos apenas criar um bando de praticantes que apenas possam existir numa situação segura, onde não existe insulto, onde não tem grosseria. Ou seja, não quer criar uma bolha descolada do que acontece na vida real, né? Não é sobre isso. Então, o berço do amor e da bondade não é um nocaute. É mais um desenvolver amizade consigo mesmo de uma forma mais ampla.
O sentido real de segurança que as pessoas precisam é saber que as coisas não serão escondidas. O problema não é o sexo, ou mesmo os professores. O problema é a hipocrisia. Porque é muito difícil suportar as mentiras. É muito importante criar uma situação onde as pessoas não estejam mentindo. Ou seja, o Trumpa não escondia nada, por isso que ele chocava. Se cada um olhar para dentro, vai ver aquilo dentro, mas a gente não admite, a gente quer retirar umas partes nossas. E o Trumpa era um espelho, né? Então isso aqui parece um pouco perturbador, mas é como se fosse simplesmente uma manifestação de uma honestidade, né? De uma honestidade. No fundo, o caminho, a gente aspira a andar nessa direção, né? Aí ela segue falando aqui, né? Eu não vou seguir lendo porque a entrevista é bastante longa, mas ela é um ensinamento em si. Ela é muito profunda. Ela nos coloca em contato com dimensões muito profundas, assim, né? Da prática, do contato com a vida, né? Muito bonito isso aqui. Eu vou colocar o link aqui no chat da entrevista. Então é isso. Esses foram os trechinhos que a gente olhou hoje, né? Acho que tem muita coisa para olhar ali. Mas se vocês quiserem dizer qualquer coisa, estamos aí. Pode perguntar. Oi, Letícia, por favor, depois o Maurício daí. Ah, tá. Ele antes ou não? Por favor, não, por favor. Ah, tá. Não, eu fiquei pensando quando na pergunta ali, não me lembro mais, mas quando essa relação do certo e a iluminação, né, também, né? Tu diz do texto do Zen que a gente estava olhando ou da Pema Na Chodron? pergunta agora, quando ela, pra Pema, quando ela vai falar assim eu fiquei, nunca se preocupe com o certo e errado, né? Mas na pergunta tinha alguma coisa da iluminação, né? Como pode se associar também essa ideia de certo, né? Tipo, entre aspas, a iluminação, né? Uhum. E como Foi a primeira pergunta, né, que eu li, né? A é, grande, aquela, né? Uhum. é, E ela não me diz lembro. assim, a pergunta diz, o comportamento que um dia eles consideraram iluminado, talvez agora consideraram certo, agora eles consideram errado, né? Essa foi a pergunta. Uhum. Aí ela diz, a minha opinião é que se você vai fazer as coisas certo ou errado, você nunca vai conseguir fazer as coisas por compaixão, né? O voto do Bodhisattva, né? Sim, por compaixão, né? É porque a gente está preocupado em Iluminação. acertar. Mas até a compaixão, né? A gente acaba querendo, isso é bom fazer para o outro, né? Mas aí é uma visão muito inferior da compaixão, porque é como se fosse um tipo de caridade, uma É, caridade tosca. Não é compaixão. Você vê o que é a compaixão pro Trumpa? É uma coisa um pouco perturbadora. Mas é a compaixão genuína, porque ela, no fundo, quer sacudir a bolha da pessoa, fazer a pessoa acordar de dentro de um sonho, né? E não simplesmente melhorar o sonho, né? uhum. É uma outra escala ali a compaixão. O Dzonzi, ele é muito preciso nisso, né? Ele diz, olha, algumas palavras aqui nas línguas ocidentais não dão conta, e compaixão é uma delas. Porque a gente já tem muitas memórias do que a gente entende por compaixão. Aí a gente encontra os ensinamentos budistas e não é bem aquilo. Ou aquilo até encaixa, mas é muito maior, né? No fundo é muito maior. E ao mesmo tempo, fico pensando também nessa frase, né? Segurança real é a boa vontade de não fugir de si mesmo, né? Se a compaixão estaria relacionado com essa verdade, assim, né? Com essa
Com certeza. Que é Compaixão e alguma sabedoria coisa andam juntas, quando eu né? sinto. Bodhicitta tem isso. Só que às Uhum. vezes é complicado, que às vezes tu sente alguma coisa, por exemplo, pode sentir uma raiva, esse momento, né, Uhum. pensando assim, de alguma situação que tu acha que tá injusto. O momento eleitoral é bem bom para isso, para pensar isso, mas tipo assim, Total. tu acha que é injusto, que é uma pessoa tá falando, mas tu tem compaixão, amor por ela, né? E como que tu também não É. vai se permitir, né, e negar uma verdade, né? Mas também como produzir algo ali, né? Sem destruir, né? Sem entrar também no certo e errado, isso é certo, quem sabe o que é certo. É. Vendo o ensinamento todo da Pema Chodron, vai ficando claro que a gente não tem como manifestar compaixão se a gente não acertar, não aceitar, não acomodar a nossa própria incoerência interna. Uhum. Então, não tem como a gente pensar em compaixão sem abrir espaço para a própria contradição que a gente carrega de tentar fazer a coisa certa e, no fundo, a gente faz aquilo, parece que sai mais errado. E a gente quer ter compaixão, a gente tem raiva. E a gente quer falar de um jeito que pareça que seja delicado e a gente vomita alguma coisa. Enfim, nós, né? Aí ela vai falar sobre isso, né? Tem um processo ali da gente se ver no lugar que aparentemente só está o outro dentro. E a compaixão está ligado a encontrar espaço para todas essas coisas e ali dentro já encontrar uma saída também, né? Uma ampliação da visão. Então, compaixão não é uma coisa simplesmente assim cor-de-rosa, né? Aqui é uma outra visão de compaixão, isso que ela está trazendo. Obrigada. Mas depois tu vê a entrevista toda, é muito bonita. Muito, muito bonita. É um super ensinamento dela essa entrevista. Mas Maurício, desistiu? Não, só tinha baixado a Sim, mão aqui. sim. É, essa questão, né? Tipo, não julgar certo e errado, né? Eu fiquei pensando que, por um lado, assim, eu entendo a gente barrar o ímpeto de ficar apontando o dedo e julgando as pessoas, né? Mas, por outro lado, também tem aquela coisa, né? Se tem 10 fascistas sentados na mesa e você senta com eles, passa a ter 11 fascistas, né? Tipo, não ficar apontando o dedo, ficar apontando o dedo é um extremo, né? Mas aceitar e sei lá, porque eu acho que em momento nenhum eu imagino que isso esteja falando que a gente vá se calar perante injustiças, mas eu falar que é uma injustiça é uma maneira de falar que está errado, né? É uma contradição, é. A questão é que a palavra justiça, a noção de justiça, ela é um pouco estranha, sabe? Porque, e ali no texto ela explica, né? Porque no fundo, quando a gente diz isso, que a justiça, a noção de justiça ela é estranha, não é que a gente está abandonando um cuidado com os seres, uma preocupação com o sofrimento dos seres, em aliviar o sofrimento, não é sobre isso, mas é que é como se a noção de justiça ela provavelmente não vai dar conta, porque ela talvez nos coloque numa posição de árbitro do certo e do errado. E aquilo é uma coisa que não vai resolver, né? Então, aqui é como se a gente estivesse abrindo espaço também para conversar sobre estratégias de como lidar com o sofrimento, de como lidar com o desconforto, de como manifestar compaixão, como manifestar ajuda, interesse pelos seres, né? Então, a gente está num ambiente que a preocupação de fundo é essa. Mas, às vezes, as formas que a gente encontra, elas são um pouco contraditórias, né? Então a conversa ela gira ao redor disso, né?
Beleza. Obrigado. O Lama agora, no... Eu acho que é 31. Dia que é? Acho que é um dia depois da eleição, 31. O Lama vai dar um ensinamento em Porto Alegre sobre o Angulimala. No Buda Dharma se fala dele, né, do Angulimala, que é esse praticante que ele matou 100 pessoas, ele matou 99 pessoas, né, na época do Buda. Ele era um serial killer, imagina no Netflix o que não ia dar isso. E ele, cada pessoa que ele matava, ele cortava um dedo e fazia um colar, né. E ele ainda era um praticante espiritual, né? Tem um pano de fundo ali que coloca ele também como ligado a uma seita, vamos dizer assim, né? A história é ótima, né? A gente vai vendo o Buda Dharma, a história é muito interessante. E aí faltava uma pessoa para ele completar a missão espiritual dele, que era a 100ª, casualmente era o Buda. Aí tu pensa, o que o Buda ia fazer, né? É justo, é injusto? Como lidar com isso, né? Então tem esse ensinamento sobre o Angulimala, né? Que o Angulimala acaba atingindo a iluminação. Parece contraditório, mas ele dá ensinamento para o Angulimala, aí o Angulimala pratica, o karma dele amadurece, ele leva um pau do pessoal que ele não conseguiu matar, basicamente os parentes, os amigos dos que tinham ido, né? Encontram ele e dão um laço no Angulimala, né? Mas ele não morre, ele fica esgoelepado, mas ele não morre. Aí ele se recupera e atinge a iluminação. Mas aí tem a epopeia do Angulimala, né? E aí dentro disso tem os ensinamentos do Buda sobre uma situação dessas, né? Mas o certo e o errado, a noção de justiça e injustiça, ela sempre é um pouco estranha, né? Só que é uma coisa que, por exemplo, dentro de um contexto, a questão sempre é o contexto. Aqui, a gente está dentro de um contexto de sangha, que a gente está olhando para ensinamentos que estão oferecendo a possibilidade da gente conversar sobre isso. Imagina, a Pema Chodron. Quem é que aqui vai dizer que a Pema Chodron não vai ter uma preocupação com seres, né? Alguma coisa desse tipo. Então a gente está conversando sobre isso dentro de um ambiente em que a gente consegue trazer esse assunto e não achar que o outro é um fascista por estar dizendo que, enfim, a noção de justiça ela é insuficiente. Mas se a gente escrever isso no Twitter e botar na internet, a gente vai ser fuzilado, pode estar certo. Porque tem que ter um ambiente em que aquilo vai ser conversado e tu tem as bases onde tem um sentido de confiança, um sentido de que a direção, o cuidado que a gente está tomando, ele é o mesmo, mas a gente está aprofundando a questão, ver como olhar melhor, identificando que, no fundo, a preocupação é a mesma, mas a maneira como a gente se relaciona com ela pode ser que possa se aprofundar, né? Então, essas questões, elas vão precisando desses ambientes para a gente poder conversar com calma, sem que daqui a pouco... Porque a gente está num período tão estranho, né? Que está todo mundo com o nervo exposto, e aí a gente tem uma reatividade que é muito rápida, né? Como se a gente, assim, imediatamente, é mais rápido que o piscar de olhos. A gente já se arma, já, né, já toma as decisões e já decidiu quem é a outra pessoa e certo e errado, de repente, aparecem, assim, muito vivos para nós, né? Muito delicado. Então, são questões que a gente vai esses ambientes, eles são laboratórios que a gente consegue, como ela diz, é um ambiente seguro, só que o ensinamento é muito perturbador. É isso que nós estamos fazendo. O ensinamento é muito perturbador para as regiões de certo e errado da gente, de justiça e injustiça. Então a gente cria um ambiente protegido, só que vai, num certo sentido, é um Chernobyl, né? Aquilo vai infiltrar e não vai sobrar nada, né? Mas a gente precisa ter essa confiança no ambiente, vamos dizer assim, que é o Dharma, né? Que é o Dharma. Senão é muito difícil. Uma conversa sobre um tema desses de uma forma muito aberta é praticamente impossível, porque a gente tem as nossas feridas, a gente não tem uma confiança. Eu não sei se aquele cara não é
qualquer coisa enrustido ou disfarçado aqui dentro, a gente começa a ficar assim, né? Então precisa dessa calma, né, de poder conversar e entender que estamos indo numa direção dessa, né? Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, valeu. Mas é, Opa, o Henrique. Então, minha pergunta é muito parecida com a do Maurício, assim, porque eu achei bem complicada essa coisa de não ter certo, não ter errado, né? Porque implica digamos, não julgar as coisas, né? uhum, Aí eu fiquei pensando nesse exemplo, assim, a gente tem tido quase que diariamente agora casos de racistas, assim, né? lógico. Bem fortes, bem violentos, assim, né? É, Cara, como não querer colocar uma etiqueta de certo ou errado numa atitude racista, por exemplo, né? Só o exemplo que me veio, na hora que a gente estava lendo o texto, me veio à mente isso, né? Assim, cara, na teoria eu até acompanhei, assim, o raciocínio, né? Mas quando eu penso na prática, assim, do dia a sim. dia, né? Como nesse exemplo do racismo, eu acho complicado, assim, eu não sei como adaptar à prática esse ensinamento de que não existe certo e errado, né? É. Ah, mas o Musa Soseki, ele falou, a gente está por dentro de avidia, certo e errado acontecem, e não tem como escapar, não tem como devolver, né? A questão é o quão absoluto que a gente olha para isso, né? Para essas coisas, né? O racismo é uma delas, mas tem, sim, dali a gente desdobra muitas outras coisas, né? Aqui no Sul a gente teve agora o caso com o seu Jorge, né? Que ganhou uma super Sim. proporção, né? Foi horrível aquilo, né? E então, por exemplo, foi horrível o que fizeram com ele. Então, não é que a gente não vai olhar e não vai se posicionar. Isso não dá, isso é inadmissível. Como é que em 2022 isso segue acontecendo? E aí a gente olha, bom, é um clube de classe média alta de Porto Alegre. Ele diz ali só tinha branco, né? Os negros que tinham eram os garçons ou eram os seguranças. O Brasil clássico, né? E então é óbvio, isso é inadmissível, mas a questão é que a gente não vai resolver a questão do racismo simplesmente condenando todos os racistas ou matando os racistas, né? A gente não resolve, o buraco é mais embaixo. Então, no sentido relativo, a gente se posiciona, faz a coisa acontecer, né? Como precisa mesmo. Mas aqui o Muso Soseki e a Pema Chodron, eles estão mais adiante na entrevista, eu não li esse pedaço, né? Ela vai fazer o mesmo processo do Muso Soseki, ela vai dizer, a gente vai precisar andar em direção à grande mente, a mente que reconhece a vacuidade, né? Ela anda na mesma direção. Só que agora a gente está com um nervo exposto social, né? A gente sempre teve, na verdade, só que agora está mais gritante, né? Sempre foi assim, né? No Brasil especificamente. Então, não é que a gente não vá olhar e não vai reconhecer que tem coisas que precisam ser melhoradas e que tem coisas que a gente não vai concordar e vai botar o pé na porta. Isso é óbvio. Não é sobre isso. A gente não vai se retirar de um bom senso diante das coisas, né? Não vamos fazer isso. Só que a questão é que dentro da sensação do samsara, isso sequestra a nossa energia a ponto da gente colocar toda a nossa mente ali dentro. E aí não sobra espaço para mais nada. Não sobra espaço para aprofundar as questões, não sobra espaço para investigar os componentes eventualmente racistas que a gente carrega dentro, né? E as discriminações que a gente carrega dentro e assim por diante. E a gente se vê eventualmente fazendo as mesmas coisas, né? É como se ele estivesse flexibilizando um pouco a sensação de uma divisão assim no mundo dos puros e dos impuros, sabe? O mundo não se divide nos puros e nos impuros. É como se ele estivesse tensionando isso.
Então, num sentido relativo, a gente se posiciona, mas a gente guarda um pouco de aprofundar a questão, sabe? A gente guarda esse espaço para aprofundar, porque aquilo não se resolve. É um pouco o que a Hannah Arendt já tinha visto com os nazistas, né? Ela dizia, é inútil matar os nazistas, porque o nazismo é uma dimensão sutil. Ele vai seguir vivo, ele vai seguir funcionando. O racismo existe desde sempre. A gente vai olhar o que é as castas na época da Índia, se não uma coisa racista, né? Então aquilo é super antigo. Desde que a Vidya surgiu, o racismo surgiu. Não é que a gente agora, então, vai dizer que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Então a gente se posiciona, porque as pessoas precisam, idealmente, com menos racismo é melhor, mas aquilo não vai resolver. A gente vai seguir funcionando com as emoções perturbadoras e com o dukkha, e com a vidya, com todo o resto, né? Então, essa conversa toda não é para nos retirar de um posicionamento, mas é um pouco para contextualizar o posicionamento e fazer a gente querer aprofundar ele ainda mais, sabe? É um pouco como o Muso Seki dizia, se a gente agora então entende, então tá, não tem certo e não tem errado. É como aqueles praticantes que ficam copiando o que eles ouviram dos outros lá. Então tá, a iluminação é assim, não pode ser falada. A gente tenta copiar a palavra, só que dentro a gente não está naquele lugar. Então aquilo fica muito contraditório para a gente, né? Então a gente tem que se posicionar do lugar como a gente sente que consegue se posicionar e está fazendo a coisa acontecer, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? A gente não está excluindo, não está se retirando de reconhecer que o sofrimento existe e que a gente precisa ativamente se posicionar para diminuir o sofrimento. Mas a gente vai precisar fazer mais coisas além disso, né? Não é sobre retirar a energia de um lado, mas é entender que a gente vai precisar de mais para ir adiante na discussão. Porque essas questões, elas têm bases muito sutis que a gente vai precisar atravessar. Como isso me lembra aquilo que o Lama diz, né? Que a gente não tem inimigos, né? Nosso inimigo é a vidya, né? É. Mas assim, é que na prática é complicado, né? Tu vai pensar numa situação prática dessas de racismo ou fascismo, né? É muito difícil descolar a vidya do agente da vidya, né? Mas é o que a gente faz com a gente mesmo, né? No sentido de que a gente não consegue se descolar das coisas que a gente fez. Então a gente tem sentimento de culpa, por exemplo. A gente tem sentimentos de culpa. A gente poderia pensar, bom, aquilo foi só uma ação que eu fiz no passado e nunca mais pensei sobre ela. Mas a gente não consegue, a gente tem coisas que a gente fez que a gente se culpa. Então a gente carrega aquilo que a gente está condenando no outro, né? A gente não está absolvendo o outro e está dizendo que está tudo certo. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente ver que o buraco é mais embaixo. A conversa, no fundo, cai sobre isso, sabe? E é uma região que começa a ficar um pouco desconfortável, porque a gente começa a ver em nós coisas que a gente imagina, não, eu sou budista, né? Eu faço meditação, eu não sei o quê, eu não tenho essas regiões kármicas, isso são os fascistas que têm. Só que quando a gente coloca o rótulo de fascista, é como se a gente já tivesse um pouco limpo daquilo, mas a gente não está limpo. Às vezes o rótulo atrapalha um pouco, sabe? Não que a gente não vá reconhecer que tem comportamentos, mas aí é isso, a conversa ela tem sempre que, a gente vai ter que sempre ver o contexto que a gente está falando. Num contexto relativo é assim, mas a gente vai ter que ver um contexto mais profundo, que aí a coisa também caminha para cá e para lá, sabe? Sim. Então tá, tem que contemplar mais. Eu acho que eu vou ler de novo essa entrevista.
Tem que ler de cabo a rabo. Não, eu li toda ela hoje, É. mas é complexo ali o negócio. É. Obrigado, Mas Zé. tá bom. Obrigado. Obrigado. Oi, Vânia. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite. Acho que é só um comentário pessoal, né, sobre o tema. E, assim, quando já começou o tema, né, de certo e errado, é como se me desse vários tapas na cara, assim. Uhum. Eu tenho contemplado isso, né, por diferentes motivos. Um é a da política, né, de Uhum. estar o tempo inteiro emitindo julgamentos sobre aquilo que eu considero certo e errado, e sobre questões pessoais também, de família, assim, no contexto que eu estou vivendo agora. E aí eu tenho observado isso, né, de sempre estar emitindo esse julgamento, né, do que tal pessoa está fazendo é certo ou errado. E aí, às vezes, eu não falo, mas, né, tá tudo bem, eu tô ali no silêncio, mas internamente aquele julgamento tá ali, né, pipocando na minha mente. E aí eu tenho refletido sobre, então, assim, de entender que identidade é essa que está fazendo esse julgamento, né, que é o que eu tenho buscado, assim. Então, tá, qual é a identidade que está fazendo esse julgamento? Eu estou tentando liberar ela, soltar ela, mas como isso é difícil, né? E de não responder aos impulsos que esses julgamentos, quando surgem, às vezes querem que eu faça, que eu tome alguma atitude, assim. Então, eu tento não reagir, né, àquela energia, mas internamente eu sei que está lá, e aí, assim, eu fico vendo fazer uma hipocrisia, né? Porque aí eu também tenho visto como que aquilo que eu estou vendo no outro está dentro de mim também, né? Então, assim, e aí eu falo, não, eu não ajo assim nesse momento, dentro dessa situação, mas em situações diversas, muitas outras, eu tô fazendo exatamente igual a ele, né? É exatamente a mesma coisa. Então, que hipocrisia minha tá fazendo esse julgamento. Mas, ao mesmo tempo, quanto é difícil você liberar isso, né? Realmente. E, e, sei lá, isso tá me pegando bastante. Foi bem legal esse texto agora. Eu não tinha lido ele antes, né? Tá bem corrido aqui, eu não consegui ler. Mas eu penso que, para mim, essa questão do espelho mesmo, nas relações todas, não estou falando até da sabedoria do espelho, mas eu estou falando como que eu me vejo, que o outro me ajuda a ver o que tem dentro de mim realmente, né? E que quando eu estou julgando ele, eu estou falando do certo, do errado, na verdade, aquilo tudo também está dentro de mim, eu estou fazendo a mesma coisa de diferentes formas. Estou tentando liberar, tentando pegar essa identidade, né? Esse eu, né? Essa identidade, esse eu aí que está julgando, que está encaixando, que está fechando a visão e tentar liberar, mas é bem difícil. Eu acho que só o desconforto que o ensinamento traz para a nossa visão, para o nosso movimento, já fez o trabalho que tinha que fazer, sabe? Porque ele não vem para tirar a nossa energia de engajamento, de ação das coisas, né? Ele não vem para isso, mas ele vem para aprofundar tanto o diagnóstico que a gente está fazendo das coisas, né? As conclusões que a gente está chegando sobre as coisas, mas mais do que isso, ele está também nos oferecendo novas rotas de como lidar com essas situações. Então é isso que é interessante para nós, porque quando o nosso diagnóstico, nossa visão do que está acontecendo é muito preto no branco, né, como a gente fala, as rotas de saída que a gente vai encontrar são muito preto no branco também.
Só que aqui, quando vem um ensinamento desses e ele nos produz um pouco de desconforto, o que é nesse caso aqui, nós estamos falando da Pema Chodron, nós não estamos falando de alguém que está a favor da guerra ou alguma coisa dessas, né? Não é sobre isso. Alguém que está ali tensionando as nossas certezas. Mas não é para a gente desengajar do mundo, é o caminho do Bodhisattva. Como é que a gente amplia a visão do que a gente está vendo e a gente se permite pensar outras formas de lidar com as coisas que estão surgindo para nós. Essa que é a tensão que está no ar, que o ensinamento produz. E é o que a Pema Chodron disse. Isso é maravilhoso, porque isso nos tira de uma região de conforto, de certeza, de quem está certo e quem está errado, para a gente aprofundar a visão. Mas não é para a gente ficar parado, não é sobre ficar parado, é sobre aprofundar a visão que a gente está tendo das coisas para ter mais formas de lidar com elas, né? Isso que é interessante. E ampliar mesmo a forma não comum, né? Não é uma forma dentro da visão samsara, né? Porque dentro da visão samsara não tem solução, né? A gente não vai encontrar, ou então as soluções vão ser assim do que está acontecendo agora, né? A gente vai ter essa realidade que a gente já está encontrando agora. Então, acho que isso para tirar a gente um pouco da bolha, né? Estourar as bolhas mesmo. O Lama também, né? Ele até recebe de vez em quando algumas críticas de praticantes, né? Porque ele não tem um posicionamento assim mais agressivo em relação a algumas coisas, né? E aí alguns praticantes às vezes trazem alguns comentários, mas o Lama não está se posicionando, mas o Lama isso, mas o Lama aquilo, e ele mesmo já respondeu, né? Através de ele está usando, se for para ele agir da mesma maneira que está todo mundo agindo dentro da visão comum, né? Então, ele está usando o Dharma, a partir do Dharma ele está tentando transformar nossa visão do mundo, né? Obrigada. Obrigado, Vânia. E Márcio? Oi, Henrique. Me escuta bem? Te escuto bem. Eu acabei chegando um pouco atrasado. Talvez parte da minha pergunta tenha sido respondida já, mas eu fiquei pensando muito sobre esse aspecto que o Trump tinha de jogar tudo na mesa, né? O que dá para dialogar realmente? Eu não, eu me vejo muitas vezes evitando de falar coisas assim, ou impasses que eu tenho, assim, pensando com algumas pessoas, porque eu sei que ou pode gerar uma reação hostil, ou pode Com ser certeza. estresse, né? Com certeza. Para mim, assim, dá para conversar, mas às vezes ou não tem tempo hábil, ou a pessoa simplesmente vai ficar, enfim. É que é um meio hábil, né? Exatamente, porque muitas vezes, assim, eu já em outros momentos já tentei ter a abordagem assim, de não, dá para falar sobre tudo, mas aí ou aquilo soa muito infantil, né, ou soa provocativo, ou pode soar até de uma forma sádica, né, de estar cutucando. Eu só fiquei pensando nesse impasse, assim. Claro que também reconheço que eu não sou um mestre realizado que vou saber falar de todas as coisas. Como chegar lá, né? Ali é uma forma que ele usa, né? Na entrevista ela conta um pouco mais, né? Mas aquilo tinha um contexto, né? De como fazer, por que fazer. E não necessariamente as pessoas saíam se acusando assim, umas às outras, porque aí perde um pouco o sentido do próprio ensinamento, né? Se todo mundo sai falando tudo assim, aí não sai do lugar também, né? Porque aí a pessoa vai acusar o outro daquilo que ela mesma está fazendo, uma coisa que começa a cair nesse lugar, né? Mas o método é uma forma de fazer, né? Ela tem um momento da entrevista que ela diz que a Sangha, naquele momento que ela estava dando entrevista, que era alguns anos depois da morte do Trungpa, a Sangha, ela diz assim, é como se a Sangha tivesse precisado de um tempo para agora, enfim, poder amadurecer os ensinamentos sobre compaixão, sobre amor,
bondade, assim por diante, né? Então, como se aquilo tivesse sido também um período inicial, assim, né? De muito afã, né? Mas aí aquilo vai amadurecendo, é como se começa a focar muito no aspecto de sabedoria, por exemplo, e não tem compaixão, aquilo fica muito áspero, que tu não consegue chegar muito perto, né? Fica difícil realmente, né? Então, um ambiente às vezes mais acolhedor, ele também, no seu tempo, vai produzir as transformações, né? Vai produzir, inevitável. Mas aí são métodos, né? Então, acho que é uma questão de ter um amadurecimento, né, do meio ali para que se possa É, conversar. a gente não vai chegar para as pessoas falando dos obstáculos, porque é inútil. Porque se chegar alguém para nós e falar dos nossos obstáculos, a gente vai dizer, pois é, mas e aí, por que você não mudou? A pessoa vai olhar para nós e dizer, e você, por que você não mudou? A gente não conseguiu, é simples. Vai ficar acusando quem agora? Não faz sentido, entendeu? Então isso enquanto um método é furado, eu acho. A gente não tem que ficar acusando o outro de algo que a gente também não conseguiu. Então tem um contexto de como fazer a coisa acontecer, né? Se a gente conseguisse, a gente fazia diferente, mas a gente não consegue. A gente vai fazendo conforme vai sendo possível, né? Sim. Que era isso, Henrique. Obrigado. Obrigado. Oi, Lana. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito contente de ter vindo para o estudo hoje, porque a minha primeira experiência no SEB foi ganhando um livro do Trungpa, né? E eu acho que isso foi em 2015, né? E aí hoje eu estou entendendo um conceito que... Tô tendo uma percepção de um conceito que hoje caiu a ficha que eu via tudo muito errado, assim. Porque eu lembro que eu ganhei o livro das 4 Nobres Verdades, né? E aí eu li o livro, e aí eu assisti o documentário do Trungpa, né? E eu me senti meio traída, assim, porque eu falei assim, não pode esse cara ter escrito esse livro, né? Porque eu tinha aquele julgamento, né? O julgamento dele. E hoje eu percebi que eu sempre usei o julgamento como uma ferramenta de segurança, né? Quando eu julgo uma pessoa, né, que ela é ruim, eu vou me afastar, né? Quando eu julgo uma pessoa boa, eu vou me sentir segura ali, né? E aí, esse conceito que a Pema Chodron coloca, né? A segurança real é a boa vontade de não fugir de si mesmo, né? E aí eu percebi que realmente faz assim, uns 7 anos que eu tô fazendo as coisas erradas. Faz 7 não, faz tipo 38 anos que eu tô fazendo as coisas erradas, assim, né? Buscando segurança num espaço que não tem, né? E aí hoje eu fiquei muito contente, assim, porque a sensação que eu tenho é que caiu uma ficha, né? Assim, de perceber que eu estava buscando uma coisa no lugar que nunca ia encontrar, né? Então, assim, eu não sei se, né, se eu vou conseguir melhorar a questão do julgamento, porque é uma mecânica que já está operando há muito tempo, né? Mas esse conceito de segurança que eu anotei, estou olhando para ele, né? E tô processando ele, assim, tá me deixando muito contente, sabe? Tá me deixando muito aliviada, assim. Era mais isso, não era uma pergunta, não. Legal, mas obrigado. Obrigado por contar. Obrigado. Então tá, gente. A gente passou um pouco do horário. Mas semana que vem a gente segue. O tema é ótimo. E vai ficar fermentando, né? O ensinamento o da Pema Chodron, né? Ele fica fermentando em nós, né? A gente segue aprofundando ele. É bem importante isso. Então a gente vai fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
King Lup Jo Sum Ring Lu Jen Zan Ling Sa Sum Champan Peundro Ju Jo Sum Não Madan Midrau Do Sung Gene Show.